Vamos tratar agora de uma energia que ela é obtida a partir da decomposição de matéria orgânica, energia essa que é conhecida como biomassa. Bem, nós sabemos que a matéria orgânica ela é biodegradável. E pelo fato dela ser biodegradável, ela pode ser empregada como fonte de energia essa que é conhecida como biomassa, como eu falei lá no iniciozinho da nossa aula. Essa biomassa ela pode ser obtida a partir de uma infinidade de componentes, como esses três que você tem aqui: madeira, bagaço de cana, restos de arroz, palha de arroz no caso. Basicamente, a biomassa ela pode ser obtida a partir da decomposição de todo este material. E essa decomposição ela vai ser analisada ao longo dessa aula para você possa entender o que ela pode gerar. Não gera somente adubo, ela pode gerar energia. Bem, vamos lá. Você tem que lembrar que a energia da biomassa ela pode ser obtida direta ou indiretamente. A obtenção direta ela envolve simplesmente a queima do material para liberação de calor. Ela está ligada diretamente à queima do material orgânico. É o que ocorre, por exemplo, no fogão a lenha. Aquela queima da madeira no fogão a lenha é uma obtenção de forma direta da energia da biomassa. Já a obtenção indireta, ela resulta da produção de um biocombustível, seja ele líquido, como por exemplo o etanol, ou ele gasoso, a partir da queima do metanol, por exemplo, ou daquele gás do lixo que ele vai ser armazenado para uma utilização posterior. A principal desvantagem desse método indireto é que na conversão da matéria orgânica original em um biocombustível, mais de 30% da energia da biomassa é perdida durante todo esse processo. Como acontece inclusive com vários outros tipos de energia, que durante todo o processo a gente perde parte da energia. Não seria diferente com a energia da biomassa. E é interessante que durante essa produção de biocombustíveis, na produção de combustível, a biomassa ela pode ser depositada em recipientes chamados de biodigestores, como você vê nessa imagem. E para que serve esse biodigestor? Nesse biodigestor vai haver uma decomposição anaeróbia. Depois dá uma olhadinha lá nas aulas de biologia. E o que é essa decomposição anaeróbia? É uma decomposição sem a participação do oxigênio. É basicamente isso. Ele vai estar armazenado aqui, sendo decomposto. E é interessante que essa decomposição ela vai gerar uma mistura de metano com outros gases. E esse gás ele é conhecido como biogás. É interessante que nessa imagem tem uma bela explicação sobre isso. Você vai armazenar excrementos de animais e restos de alimentos sendo misturados com água no alimentador do biodigestor. Dentro do biodigestor vai haver uma ação dessas bactérias que fazem a decomposição desse lixo, essa matéria orgânica. E essa decomposição ela vai gerar tanto adubo, que é a matéria sólida e vai gerar fertilizante, quanto o famoso biogás. Gás esse que vai ser armazenado e vai ser levado para um gerador ou aquecedor. Ele pode ser empregado em fogões, lampiões e até em alguns tratores. E esse biocombustível ele também pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, num processo muito semelhante ao que nós utilizamos nas termoelétricas. E é interessante que agora, vamos trazer um pouco para a situação do nosso país. Quando nós falamos desse biogás, no Brasil, as usinas produtoras de açúcar e álcool, elas estão gerando eletricidade a partir da queima da cana-de-açúcar, como você pode ver nesse pequeno esquema. E esse processo de queima, ele é chamado de cogeração. Como funciona? O bagaço da cana ele abastece o forno e ele vai ser responsável pelo aquecimento da caldeira, como você vê nessa primeira imagem.
A água em ebulição gerada dessa queima, ela vai produzir um vapor saturado de pressão e vai ser conduzido por uma tubulação essa, até uma turbina hidrelétrica. Essa turbina ela vai ser movimentada pelo vapor, pela pressão desse vapor, e vai fazer que, através da energia cinética, seja produzida a energia elétrica. E em detalhe que essa energia ela não pode ser armazenada, ela é gerada e utilizada instantaneamente. A liberação desse vapor vai fazer girar essa turbina, que elas são acopladas a geradores, e elas vão produzir eletricidade. Como todo e qualquer processo energético, existem vantagens e desvantagens. As vantagens é um baixo custo, é de fácil armazenamento, possui uma alta eficiência energética, tem uma baixa emissão de poluentes, utiliza recursos renováveis. Já nas desvantagens, existe uma dificuldade de armazenamento da biomassa sólida. Lembra que tu geras uma biomassa sólida que é utilizada como adubo e o chamado biogás. E essa biomassa sólida tem uma certa dificuldade de armazenamento por ser relativamente tóxica. Acaba que com a queima dela, por mais que ela gere poucos resíduos, essa queima ela vai contribuir para a formação de chuva ácida, principalmente na queima dos biocombustíveis líquidos, como por exemplo o etanol. Existe um custo elevado na aquisição de equipamentos industriais para poder gerar esse biocombustível. Acaba gerando um grande impacto em áreas verdes, devido principalmente a essa retirada, às vezes, de matéria orgânica para gerar essa decomposição. E, consequentemente, acaba destruindo a fauna e a flora de determinadas regiões, porque você vai degradando. Às vezes você quer gerar uma quantidade relativamente alta de energia, e essa degradação, essa retirada dessa matéria orgânica pode acabar destruindo a fauna e a flora de uma região. Sempre lembre, não existe energia boa ou energia ruim. Todas elas têm seus aspectos positivos e seus aspectos negativos.